Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. Nós temos que erguer as nossas mãos para os céus, glorificando e exaltando a este Deus Todo-Poderoso, que nos deu a oportunidade de estarmos vivos, oportunidade de respirarmos, oportunidade de hoje estarmos na presença do Senhor Jesus. E a despeito de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, tenhamos que enfrentar. Eu costumo sempre dizer: deite com Jesus, durma com Jesus, acorde com Jesus, toma café da manhã com Jesus, almoce com Jesus, jante com Jesus, porque com Jesus no barco, meu irmão, minha irmã, vai tudo bem. E eu quero trazer uma palavra em 1 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo 18 até o versículo de número 25. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amados e queridos irmãos, Jesus Cristo é um exemplo que nós temos que seguir. Ele esvaziou da sua glória, ele se fez realmente ali servo, ele passou realmente tudo aquilo, aquela morte cruciante de cruz, levando sobre si, ali naquele madeiro, a maldição da humanidade. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Isto é um exemplo que nós, como cristãos, nós temos que seguir, meu irmão. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar, nós temos que dar um exemplo que Cristo nos deu, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, chegando a um ponto ali dele dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E ali naquela hora cruciante, meu irmão, ele chegou a um ponto de dizer: Deus meu, porque tu me desamparaste. Oh, meu irmão, aprove a Deus virar as costas para o seu Filho Jesus Cristo. Os anjos se afastaram, os amigos fugiram todos, e este justo Jesus, o Nazareno, ele precisou levar sozinho as maldições da humanidade sobre si. Isso pela minha vida e pela tua vida, e nós temos que reconhecer isto, meu irmão. E aqui sobre os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal.
Muitas vezes vai vir circunstância, querido. Muitas vezes você que trabalha de empregado, você que está sujeito realmente às autoridades. Pessoas muitas vezes não vão ser justas, pessoas muitas vezes não vão ser amáveis, mas não abra a tua boca para amaldiçoar, não abra a tua boca para xingar, não abra a tua boca para murmurar. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque esta é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Agora muitas vezes as pessoas estão sofrendo do que se queixa o homem. A Bíblia nos diz dos seus erros, dos seus pecados. Muitas vezes o ser humano ele abre a própria cova da cova que ele caiu. Mas nós vemos que muitas vezes, meu irmão, que a gente injustamente somos massacrados, somos injuriados, somos muitas vezes espancados, como aconteceu com os apóstolos. O apóstolo São Pedro, por 3 vezes, ele chegou a um ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Daí Jesus dizendo, Paulo também, Senhor, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta. Segunda vez, Senhor, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta. A terceira vez, Senhor, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo São Paulo, ele chegou a um ponto de dizer, agora que eu estou fraco, significa que eu sou forte. Aonde a minha mão não alcança, de Deus alcança. Aonde eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não consigo, Deus consegue. Aquilo que eu não tenho como realizar, Deus realiza. Eu estou forte na presença do Senhor. E o próprio Jesus Cristo ali, naquele sofrimento que ele estava passando, que ele ia passar, ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, e vieram anjos para lhe confortar. Meu irmão, minha irmã, isto é pela tua vida e pela minha vida. E olha que está dizendo, porque que glória será esta? Se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Oh, meu irmão, que glória, que alegria é nós sabermos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus nos alcançou, meu irmão. Jesus nos alcançou, minha irmã.
A maior glória que tem na vida do ser humano não é ter carro de luxo, não é ter fazenda, não é ter propriedade, não é ter riqueza, não ter ouro, prata, diamante, pérolas preciosas. A maior riqueza, o maior tesouro é celestial, é a salvação, a vida eterna, na pessoa bendita de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Oh, meu Deus, nos ajude, Pai, a compreender cada dia mais, meu Deus, a Tua palavra. Dá-nos graça, dá-nos conhecimento, dá-nos sabedoria, Pai, para que constantemente nós venhamos, ó Deus, sermos exemplo aonde nós moramos, exemplo aonde nós iremos, exemplos em todas as localidades, como Cristo, meu Deus, foi um exemplo, nós possamos também, meu Deus, glorificar sempre o Teu nome através das nossas atitudes, Pai. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, ó. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Tenha um dia de paz, um dia de vitória na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã.